Bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero ler alguns textos hoje e sem ficar fazendo muita exegese, porque, bom, é, os últimos 2 anos foram difíceis para mim, para minha família, e recentemente aconteceram outras coisas que foram desafiadoras para nós. E às vezes eu acho que a gente só precisa ouvir palavra de esperança, palavra de esperança com significado, que signifiquem alguma coisa pra gente, que a gente possa trazer de alguma forma como esperança pra nós, né? E recentemente, se você gosta de usar o YouTube, talvez você tenha ouvido falar da história do Lito Souza também, que é um YouTuber que fala sobre aviação, foi diagnosticado com uma doença rara que não tem cura, e hoje eu vi um vídeo muito emocionado, assim, dele. Difícil assistir aquele vídeo. E outras notícias ruins também, que não são públicas, mas que chegaram até mim, até nós aqui em casa. E, bom, não sei se você vive uma situação parecida ou não, tá? Se estiver vivendo, então talvez você goste do vídeo. Se não estiver vivendo, talvez você goste também. Ou possa voltar nele em outro momento. Eu quero ler aqui uma série de trechos bíblicos, de textos bíblicos. Todos eles, exceto o último, são falas de Jesus, tá? E eu peguei aqui para ler pra gente. Primeiro em Mateus capítulo 5, versículo 3. Eu vou ler na NVI, tá bom? Se você quiser comprar por outra versão, não tem problema. Diz assim, Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ou os mansos, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa?
Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Agora, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e é aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. E agora o último texto, Apocalipse 21. A visão de João. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Né? Em muitos momentos a gente percebe que é frágil e percebe que às vezes não tem nada que possa ser feito. Em um segundo você sente uma coisa estranha, você ganha um diagnóstico difícil e a sua vida muda para sempre, ou alguém perto de você passa por isso. A vida é muito frágil e a gente tem uma certa empate, né, de achar que tudo é possível e que planos podem ser traçados e sempre realizados. Não é assim que funciona. Porque essa é a diferença de nós para Deus. A gente não pode fazer tudo que a gente quer fazer. Então, uma vez que se aceita essa realidade e entende e se entende o quão incapaz nós somos, muitas vezes, às vezes
A única coisa que nos traz conforto é conhecer a Deus, saber as promessas dele para nós e nos apegarmos a isso. Bom, o vídeo foi esse. Foi meio monotone, né? Foi diferente. Mas é o que tem pra hoje, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.